A gente está iniciando aqui agora a nossa primeira turma do workshop chamado Empresários com IA. Nosso intuito aqui nessa aula, a gente vai falar aqui uns 40 minutinhos, a 1 hora no máximo, como implementar inteligência artificial no negócio de vocês, tá? Primeiramente, queria me apresentar aqui, meu nome é Simon, tem algumas pessoas aqui que eu conheci hoje, inclusive, a gente está fazendo a reunião, como o Eliseu, né, eu chamei ele para participar aqui. Tem algumas pessoas que são clientes nossos também. Para quem não me conhece aí, meu nome é Simon, sou fundador aqui da X1, da 7 Media, já tem 10 anos que eu trabalho com tecnologia, com marketing, já trabalhei na área de informática, servidores. Hoje a gente tem duas empresas, que é uma 7 Media, agência de marketing, e a X1 também, que é uma empresa de implementação de inteligência artificial. E já participei aqui em mais de 200 negócios aplicando estratégia. Estratégia na parte de produção de mídia, de tráfego, a parte comercial, a parte de inteligência artificial também. Então, o Mike está aqui também na reunião. Mike, pode se apresentar aí. Pessoal, boa noite. Como o Simon falou, me chamo Mike. Somos sócios aí tanto na X1 como na 7 Media. 10 anos aí também trabalho com a liderança de pessoas e também com a parte de marketing estratégico, principalmente B2B, de negócio para negócio, tá? A gente vai trazer aqui uma apresentação rápida, objetiva, mas com o objetivo de trazer você que tem um negócio, que é empresário, ou você que é gestor, ou que trabalha em alguma empresa, a ter esse contato ainda mais próximo com a inteligência artificial, porque muitas vezes a gente ouve tanto falar, mas muitas vezes a gente não sabe por onde começar, como fazer, quais resultados a gente já consegue ter hoje. Então, Simon, pode ir passando aí, que a gente vai seguindo por aqui. Qual a nossa promessa através desse workshop e dessa comunidade que a gente está lançando aqui hoje? É ajudar empresas a implementar inteligência artificial para vender mais, reduzir custos e crescer com inteligência. Aqui a gente consegue atender 3 pilares que são fundamentais aí na vida de qualquer empresário, que é o quê? A gente vender mais. Todo negócio ele só existe porque ele vende um produto ou serviço. Mike, como que a gente consegue vender mais através da inteligência artificial? Através de soluções, de ferramentas que possibilitam a escala desse faturamento. Sobre a parte de redução de custo, Mike, a gente consegue reduzir custo? Consegue. Como? Tem muitas atividades repetitivas dentro dos processos de uma empresa que hoje uma inteligência artificial consegue resolver. Ou seja, antes, há uns 2, 3 anos atrás, a gente tinha uma função, por exemplo, no marketing, que era a função de copywriting, era quem fazia uma copy. Hoje, quem faz essa função é a própria inteligência artificial, seja um ChatGPT, uma Cloud, um Gemini. Então, tem algumas atividades que já estão sendo substituídas. E crescer com eficiência, a gente consegue ter mais lucratividade. O Simon vai passar aqui e a gente consegue, isso que eu expliquei, a gente consegue ter esses 3 pilares. Basicamente, vender mais produtividade, consequentemente, mais lucratividade. Então, se eu consigo vender mais e se eu consigo produzir com menos, isso no final aí vai trazer mais lucratividade para o empresário. Aqui eu quero trazer bem rapidamente, até para a gente entrar na parte prática, eu vou passar para o Simon daqui a pouco, mas quero trazer algumas informações aqui rápido. Hoje a adoção de IA ela cresce rapidamente na indústria nacional. Então, todos os setores hoje, seja a indústria, o agronegócio, o comércio, o varejo, eles estão nessa fase de incrementar, de adotar a inteligência artificial para crescer. E com isso, com a inteligência artificial, a gente consegue ter mais competitividade. No final do mês, o empresário ele consegue ali na última linha, ele consegue ter mais eficiência. Pode passar aí, Simon. Uma segunda notícia, pequenos negócios também abraçam a inteligência artificial para otimizar o tempo e inovar. Ou seja, o mesmo exemplo do copywriting. Antes eu conseguia fazer uma copy, eu demorava um tempo muito grande para fazer um roteiro.
Hoje, com a inteligência artificial, se eu consigo programar, vamos supor, eu tenho um cliente, ele trabalha com varejo. Se eu consigo fornecer todas as informações para ele sobre aquele cliente, sobre o que ele gosta, sobre qual é o negócio dele, qual é o modelo de venda, e informar sobre qual é o produto dele, eu consigo muito rapidamente otimizar o meu tempo e, da mesma forma, inovar. Então, basicamente, a gente precisa entregar um bom contexto ali, vamos supor, no seu ChatGPT, que é hoje o mais utilizado, mais na cloud, enfim, qualquer uma outra, e a gente consegue aí otimizar e inovar ao mesmo tempo. E para finalizar aqui, uma última notícia hoje, 72% das empresas brasileiras estão no início da adoção de IA. Aponta uma pesquisa aqui, a Exame traz essa notícia. E talvez esse seja o seu cenário atual. Você talvez já ouviu falar, mas talvez não teve tanta clareza por onde começar, o que fazer, como fazer. Então, essa reunião, esse workshop, é justamente para isso, para a gente trazer clareza de como você pode iniciar, como pode iniciar mais rápido, como pode iniciar com mais eficiência, porque você consegue hoje implementar IA em todo o setor da sua empresa, seja comercial, seja financeiro, seja administrativo, seja o seu RH. Então, é esse o nosso objetivo aqui. A corrida da IA, a gente hoje, se vocês forem analisar o movimento global, hoje a Meta, que é dona do Instagram, do Facebook, todas as grandes empresas estão comprando as principais pessoas que entendem de inteligência artificial. Muitas vezes, então, tem uma grande empresa comprando uma outra empresa. Então, está acontecendo esse movimento. Então, aqui exemplo no Brasil, a Microsoft inaugura 2 data centers de IA no Brasil, ou seja, quanto mais gente utilizando, mais processamento e mais se necessita de estrutura e investimento. Os gastos das Big Techs com IA em 2026 superam a missão que levou o homem à Lua. Então, o planejamento para esse ano de 2026 é de 670 bilhões de dólares de investimento. Então, a gente está nessa corrida e qual é o nosso desejo nesse momento? Que você também, como empresário, como profissional, entenda que quanto antes você implementar inteligência dentro do seu negócio, você vai ter uma vantagem competitiva, você vai conseguir sair na frente do seu concorrente, porque nem todo mundo está hoje numa quarta-feira, às 19h40, ouvindo falar sobre IA. Não que a gente seja as melhores pessoas, enfim, mas se você se disponibilizou para ouvir sobre inteligência artificial, já é um passo para você sair aí na frente. Pessoal, agora entrando aqui, a gente quer ser bem objetivo aqui, tá? Primeiro, eu vou mostrar o gap que existe. Todo mundo que está aqui, eu acredito que já usa o ChatGPT. E aí, por que como é que trouxe essa questão dessas empresas que estão investindo no Brasil, que estão investindo no mundo também? Porque a boa parte das pessoas que estão aqui trabalham e são donos também de pequenas e médias empresas. No Brasil, a maior parte dos empregadores são de pequenas e médias empresas. E por que eu estou falando aqui? A gente tem 2 empresas, a gente está abrindo mais CNPJs também, participando de outros negócios, a gente contrata pessoas. Eu acredito que a gente pode melhorar e pode crescer o Brasil contratando pessoas e melhorando. Primeiro, vou trazer logo um negócio aqui. Tem muita gente que fala que vai colocar IA e mandar o povo embora. Não é isso, tá? É pegar as pessoas que estão trabalhando com vocês e potencializar o trabalho delas. Mas o problema aqui que a gente está falando não é tecnologia. Só para vocês entenderem, a inteligência artificial é uma tecnologia. A caneta também é uma tecnologia. Ela foi inventada para poder resolver um problema. O que é o problema aqui? É a implementação. É isso que eu quero trazer de forma mais prática para vocês, tá? Tem muita gente que tem medo de acessar um site, de usar o ChatGPT com medo dele tomar as informações, de, sei lá, divulgar um simples relatório com medo da própria IA fazer alguma coisa. Então, assim, ó, eu quero quebrar esse paradigma aqui, trazer para vocês, para a gente sair dessa fase do problema, que a gente sabe que a IA existe, que usa o ChatGPT de vez em quando, que a gente não tem um processo que integra a inteligência artificial. Qual que é o nosso resultado hoje com IA? 0. Então, eu quero levar vocês para a solução, que é ter um IA rodando primeiramente no processo de vendas, ter o time monitorado, muito importante isso aqui, tem uma das ferramentas que eu vou mostrar para vocês, como que vocês podem monitorar o time de vocês,
time de suporte, o time de vendas, tudo pelo WhatsApp. Por quê? Porque todo mundo tem WhatsApp. Talvez a pessoa nem olhe Instagram, nem olhe Facebook, nem vá no YouTube, mas uma coisa ela tem WhatsApp. Então, a gente quer trazer facilidade para os empresários, tá? Tem métricas em tempo real e com isso vai ter um crescimento mensurável. É para esse caminho que a gente está partindo nas nossas duas empresas e participando de outros negócios também, trazendo essa questão da inteligência artificial. E eu queria passar para vocês aqui, basicamente, a gente tem um nível de maturidade de IA, tá? Antes de a gente falar sobre isso aqui. Quando a gente fala sobre inteligência artificial, tem muita gente que tem medo de utilizar. Primeira coisa que eu quero trazer aqui, essas pessoas que têm medo, basicamente elas estão no nível 1. Não que todo mundo precise ir para o nível 3, não. Mas quem está no nível 1 hoje é pessoas que utilizam ferramentas, né, como a Claude, o ChatGPT, o Grok, Gemini ou outra inteligência artificial para poder conversar, para poder gerar uma imagem, por exemplo, com o Nano Banana, que fica dentro do Gemini. Então, existe nível de cunhar. Para a gente estar falando aqui para vocês hoje, a gente já percorreu um bom caminho, já gastamos umas dezenas de dólares para a gente poder chegar no nível 3, tá? No nível 2, a gente tem projetos, assistentes e agentes, é o que eu vou ensinar para vocês hoje, como vocês podem construir. Nível 3 é um nível um pouco mais técnico. Nem todo mundo precisa ir, nem todo mundo precisa entender como é que funcionam essas plataformas, como Lovable, Make, N8N, ManyChat, para fazer automações. Mas vocês precisam entender a lógica. Por quê? Porque vocês vão trabalhar com inteligência artificial em algum momento, seja agora ou depois. Da mesma forma que teve a pandemia, tinha muita gente que tinha resistência de fazer vendas pelo online, pelo WhatsApp, e eu vivi na pandemia, eu trabalhava na Jason Info, a Débora está até aqui também, que era minha patroa no tempo, a gente viu essa mudança. Então, assim, basicamente, a gente está passando por uma ruptura de um momento que a gente precisa trabalhar com inteligência artificial. Pessoal, não faz sentido a gente fazer um cálculo e a gente usa a calculadora. Não faz sentido a gente for pensar alguma coisa estratégica e não utilizar a inteligência artificial para poder ajudar a gente, tá? Então, existem esses 3 níveis, eu quero mostrar para vocês quais são esses 3 níveis, vou abrir as plataformas que a gente usa aqui e vou ensinar vocês a chegar até o nível 2 hoje, tá? Com projetos e assistentes. Aqui, eu não sei se todo mundo já usa o ChatGPT, mas Claude, Grok, Gemini, todos eles têm as mesmas interfaces ali, é fácil de tu conversar, eu vou abrir o nosso aqui para vocês verem, e partindo para a prática, né? Como que nós vamos implementar inteligência artificial na prática no negócio? Isso aqui é o mais importante. Antes da gente sair perguntando qual que é a melhor IA, qual a melhor plataforma, a gente tem que entender uma coisa antes. Qual que é o framework, né? Como é que eu vou implementar a IA na minha empresa? Basicamente, nós utilizamos hoje 6 passos, tá? Para a gente poder implementar a IA nas empresas. O primeiro passo é diagnóstico. Tem muita gente, principalmente vocês aqui, em algum momento, ou já se perguntaram, ou vão se perguntar, qual que é a melhor IA que eu vou poder utilizar? Como é que eu aplico a IA no meu negócio, né? Eu dou um conselho para vocês. Vocês são empresários, vocês não têm tempo. Então, empresário é corrido, empresário tem que tomar decisão, tem que gerenciar time. Então, vocês não precisam parar para poder implementar. Vocês podem ter pessoas que implementem por vocês. A gente está aqui para isso também. Mas eu quero ensinar vocês a lógica de como que a gente faz isso. A primeira coisa que eu faço para poder implementar uma inteligência artificial na empresa é: onde é que está a dor dessa empresa? Qual que é o processo repetitivo que nós vamos automatizar? Então, para vocês entenderem é o seguinte: tudo que uma pessoa faz atrás do computador, igual eu estou aqui na frente do meu computador, tudo que eu faço, que eu estou aqui atrás da tela do computador, na verdade, na frente da tela, né, do computador, uma inteligência artificial faz hoje, e faz melhor que o ser humano. Tá? É duro dizer isso aí, pessoal. É duro, porque tem 5 anos que a gente tem agência, mas a gente roda toda a agência hoje com inteligência artificial. Todos os clientes a gente usa IA. Tem cliente que nem sabe que a gente usa IA, mas a gente usa IA para poder fazer cronograma, para fazer imagem, para fazer vídeo, para subir anúncios. O próprio anúncio da Meta já tem IA. Então, assim, o que eu vou automatizar no meu negócio? Tudo que é repetitivo. Então, no nosso time, vou falar aqui por nós, tudo que é repetitivo. Subir anúncio é repetitivo. Vou usar IA para poder subir anúncio. Toda vez que eu vou fazer um gerenciamento de uma campanha ou um planejamento estratégico, eu vou utilizar IA. São coisas repetitivas que a gente usa todo dia. Então, o primeiro passo é isso, saber o que vocês fazem todos os dias que é repetitivo. Talvez seja analisar o fechamento do caixa, para saber quais foram as vendas que entraram e que saíram. Talvez é analisar currículo. Talvez é analisar, sei lá, um relatório de vendas aqui para saber qual foi a melhor venda do dia, o que está faltando para tu vender mais durante a semana. Vocês podem usar isso aqui. Então, o primeiro passo é isso aqui. Sabe onde é que está a dor de vocês ou o processo que se repete muito que a gente vai automatizar. Segundo, os dados. Muito importante isso aqui, galera. Não tem como a gente trabalhar
com inteligência artificial se a gente não tiver dados. Porque, lembrando, a inteligência artificial, ela é uma potencializadora. Ela não vai resolver a vida de vocês. Não vai. Se alguém está falando que a IA vai resolver a vida de vocês e vai deixar todo mundo rico, não vai. Ela potencializa. Se tu for ruim, vai ser ruim. Agora, se tu for bom, ela vai potencializar isso aí. E aí, para a gente potencializar o teu resultado, a gente vai para o passo 2, que é o quê? Nós precisamos construir base de conhecimento da empresa de vocês. Muita gente pergunta, Simon, mas como é que eu posso botar a IA para poder trabalhar para mim, né? Que todo mundo trabalha para a pessoa. Esse aqui é o segundo passo. Nós precisamos documentar tudo que vocês fazem. Por quê? Vou falar por mim aqui, ó. Toda vez que a gente contrata uma pessoa, hoje, a gente tem um momento de onboard dela, que é quando ela entra na empresa. Eu tenho um manual de cultura que eu apresento para ela. Isso é repetitivo. Opa, se é repetitivo, vou colocar no documento. Documentamos, não precisa fazer mais de uma vez. Tudo que vocês estão fazendo na empresa de vocês mais de uma vez, que é a mesma coisa, vocês podem documentar. Simon, o que é documentar? Por exemplo, essa aula, eu tenho uma IA que está gravando aqui, todo esse documento, ela vai transformar para mim em um e-book, que eu vou gravar sobre esse workshop, a nossa metodologia de implementação de IA. Ela vai transcrever, vira texto, vai virar um monte de corte, que eu estou gravando com o celular aqui do lado. Então, através de uma ação, eu estou documentando de vários formatos: vídeo, imagem, áudio e texto. Pronto. Vocês podem fazer isso na empresa de vocês. Documentar, pessoal, não é só escrever um documento, é às vezes gravar a reunião de vocês. Tem muita gente que faz reunião e nem grava. Tem muita gente que a equipe trabalha no WhatsApp, equipe de vendas. Vou dar exemplo aqui no varejo. A gente tem diversos clientes do varejo que as vendas estão acontecendo no WhatsApp. Qual que é a minha fonte de dados? WhatsApp. Eu vou mostrar a ferramenta que a gente tem aqui, que é o Guardião, que a gente extrai dados de dentro do WhatsApp da pessoa para trazer informação, para direcionar o empresário para onde que ele vai. O que ele pode fazer para poder cobrar o time dele, para poder vender mais, para ele receber alerta em tempo real. Então, dados é a fonte. De onde que nós vamos pegar esses dados, tá? Pode ser uma planilha, pode ser o WhatsApp, pode ser um vídeo. A fonte de dados vocês precisam ter, mas não só externa, interna também. Tudo que vocês fazem na empresa de vocês, documentem. Esse passo é fundamental para a gente colocar qualquer IA para trabalhar para a gente. Terceiro passo, prompt e contexto. Tem muita gente que pensa, sabe, pensa não, pergunta, sabe como é que funciona esse negócio de prompt e tudo mais? A galera pergunta, antigamente a gente tinha um negócio chamado engenharia de prompt. Hoje nem precisa mais, galera. Hoje a IA, ela vem atualizando todos os dias e no mercado existem várias ferramentas. Todo dia tem novidade. Todo santo dia tem novidade. Mas uma coisa que não muda é o contexto. Como que a IA vai se comportar? Da mesma forma que vocês contratam um colaborador e conversa, por exemplo, vamos dizer que a gente contratou o João. João, tu vai ficar aqui no balcão, toda vez que chegar a mensagem, eu preciso que tu atenda em até 5 minutos. João, na hora que esse lead falar que ele tem interesse, tu vai mandar o catálogo. Aí tu vai fazer a pergunta de fechamento. Ou seja, tu tá falando como que ele vai se comportar. A mesma forma, a gente coloca um IA para funcionar dessa forma. Nós especificamos o contexto. Você é uma inteligência artificial que trabalha no atendimento da X1 Club, que vai atender leads, vai qualificar e vai mover ele para mim dentro do meu CRM. Eu estou falando para a IA como que ela vai se comportar. Então, pessoal, é muito simples. Quando a gente fala prompt, isso, aquilo, fique tranquilo. Hoje a gente não precisa de prompt mais complexo. Existe um negócio que chama Vibe Coding e Vibe Prompt, que é o quê? Vocês, o Vibe, né? É esse momento de Vibe. Vibe é tu escrever com tuas palavras. A própria IA vai interpretar a forma que tu fala. Todas as plataformas, como o ChatGPT, Grok, todas elas têm áudio. Então, o que eu faço? Eu gravo o áudio, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O quarto passo é a gente escolher o modelo de IA. E aí, a gente já entra um pouco mais técnico aqui. A gente utiliza muito hoje, e a gente já vendeu e vende ainda, várias agências de IA para poder fazer atendimento e follow-up das empresas. Por quê? Porque é o que mexe é o ponteiro, galera. Empresa que não vende, quebra. Toda empresa precisa vender. Toda empresa precisa vender. E para a gente poder escalar a venda, o primeiro passo é escalar o atendimento. Se tu quer vender mais, tem mais pessoas que vai falar contigo. Aí eu pergunto, tem time para isso? Não, não tem time. Então vamos colocar um IA para fazer ou todo o processo de venda, ou o primeiro processo, ou até marcar a reunião, ou até mandar o Pix do produto. Então, a gente que determina onde? Aqui, ó, no prompt contexto. E qual IA que eu vou utilizar? O ChatGPT, ele é muito bom para conversação. Vocês que gostam de conversar, usem o ChatGPT. Cloud, muito boa para documento, para raciocínio lógico. E aqui eu uso todo santo dia, vou mostrar para vocês também. Gemini, é do Google. A gente usa muito para geração de imagem, falando banana. Grok também, a gente gera muita imagem com ele. Então, o modelo de IA é o cérebro,
que a gente usa como framework para poder implementar IA na empresa. A maioria dos clientes que a gente implementa IA, a gente usa muito o ChatGPT, tá? Que é para conversação. O próprio ChatGPT, que a gente usa ele não naquela interface, a gente pluga uma chave dele, que a gente chama de API, API e o token, para poder comunicar na interface lá dentro do WhatsApp. Eu vou mostrar para vocês depois aqui. Automação. Aqui é um pouco mais técnico, né? Quando a gente vai trabalhar com automação, a gente já começa a criar os agentes, os assistentes para poder ajudar a gente. Então, a gente tem a Cloud Coworking, que eu vou mostrar para vocês, ela organiza meu computador para mim. É bom danado isso aqui, porque eu boto uma vez por mês, ela vai lá na minha parte da download e organiza tudo. A gente usa a Lovable. A Lovable é uma plataforma que ela programa para você, que você conversa com ela, tá? Então, a automação aqui vai fazer a conexão entre dados, entre as IAs que vocês vão usar, entre o modelo de IA, a plataforma que ela vai ligar tudo, é a automação, tá? E por último, os canais. Muito importante isso aqui. Como eu falei, todo mundo tem WhatsApp. O que eu mais vendo aqui hoje é automação para WhatsApp. Porque todo mundo precisa disso. Melhorar o atendimento, ou até mesmo colocar um processo de, sei lá, suporte, sucesso do cliente. Tem muita gente do agronegócio que não consegue nem fazer aquela questão de fazer o sucesso do cliente, colocar programado para 15 dias depois da entrega da máquina, por exemplo, a própria IA chamar aquele cliente, e não é perguntar a nota de 0 a 10, é perguntar como é que foi a satisfação dele, ou às vezes a própria IA pode mandar um áudio dele, por onde? WhatsApp, ou pelo Instagram, ou por e-mail, ou colocar dentro do site também. Então, os canais são as famosas interfaces, né? Onde que eu vou conectar com o cliente. Qual canal que eu vou falar com o cliente? Então, não preciso usar todos os canais, utiliza o que for maior prioridade para ti. Simon, só trabalha com WhatsApp, só usa o WhatsApp. Não precisa querer reinventar a roda e usar tudo uma vez, não, vocês vão endoidar. É muita coisa. Vocês têm que usar os canais que já usam hoje aí, que já faz no manual, a gente só automatiza isso aí, tá? Então, com base nesse framework aqui, é que a gente implementa IA nas empresas, tá? Então, uma forma simples, eu trouxe aqui bem resumido, o passo a passo. Se vocês entenderem esse aqui, vocês entenderam a lógica. Pessoal, não sei se hoje vocês estão no nível de usar IA, mas vocês vão precisar desse raciocínio lógico. Porque daqui a uns dias, ou vai ter alguém que vai vender alguma coisa para vocês, ou vocês vão mesmo querer implementar, e se vocês não souberem, vão passar as pernas em vocês. Basicamente é isso, eu quero ajudar vocês, tá? Com esse framework, vocês precisam entender a lógica. Não precisa ser o expert da IA, não. E a hora da prática, né? O que eu vou fazer agora? Abrir a tela do meu computador e mostrar como é que eu uso as ferramentas. Basicamente é isso aqui. Deixa eu entrar aqui agora para mostrar a tela do meu PC agora, só um minuto. Show. Ó, vou abrir tudo aqui a prática, como que a gente usa IA na nossa empresa, tá? As ferramentas que a gente utiliza. Tem o Guardião também, que é uma plataforma muito bacana que eu vou mostrar para vocês. E primeiro é a mais famosa, ChatGPT. ChatGPT, a gente usa muito para poder conversar com ele. Se a gente for olhar aqui, a gente tem vários agentes. O que eu mais uso é esse aqui, ó, agente de vendas. E tudo que eu estou mostrando aqui, slide também, tá? Aqui no final, eu vou ter um QR Code para a gente poder compartilhar com vocês. Tem muito cliente que eu compartilhei esse agente de vendas aqui, eu não sei se tem alguém aqui que é cliente nosso que já usa, que eu mandei nos grupos, mas eu tenho um cliente que está recuperando venda com agente de vendas aqui no próprio ChatGPT. Vocês não precisam ter um nível de automação complexo para usar IA. Vou dar um exemplo disso aqui, 2025, a gente tinha um responder gente, certo? E o que a gente fez? Tirei um print da conversa, joguei no agente de vendas e perguntei, cara, o que eu posso fazer para esse cliente voltar a me responder? E ele me instruiu, ele foi fazendo as perguntas para mim, as perguntas para entender o contexto, ele vai conversando comigo, e ele criou aquela mensagem top, que eu só copiei, eu falei, rapaz, será que funciona? Copiei, mandei para o cliente voltou a responder, a gente foi lá e fechou um contrato à vista. Mas por quê? Porque eu usei IA. Às vezes o time de vocês está travado no atendimento, ou às vezes para poder resolver um problema de um cliente, mas vocês podem utilizar o próprio ChatGPT, tira um print, mandando ele aqui, que ele vai ajudar vocês, tá? Então, aqui dentro, a gente tem os agentes, que a gente chama de agente, mas na verdade são assistentes, tá? Agente é o que faz por você. O assistente é o que vocês precisam vir aqui e perguntar para ele. Então, sei lá, boa noite. Aí tu conversa com ele. Como posso ajudar você nas vendas hoje? Aí ele vai conversando aqui. A gente tem vários, a gente utiliza aqui para poder fazer carrossel, para poder fazer análise das campanhas de tráfego, até criei uma para a Febracis o tempo que a gente estava fazendo também. A gente tem um agente de vendas, que ele é treinado, e como é que ele é treinado, tá? Se eu vim aqui, ó, mostrar para vocês como é que a gente treina ele. Treina, né? Dá instrução.
Você é um agente especialista em vendas com QI acima de 250, direto, inteligente e objetivo. Seu papel é ajudar empresários e gestores a tomarem decisões mais lucrativas. Pessoal, isso aqui é como se eu estivesse falando para o meu coordenador comercial. E aí, cada agente, ele precisa ser específico naquilo. Também não precisa criar um agente que vai fazer tudo, não. Cria um agente para cada coisa, tá? Vou mandar isso aqui para vocês. E como é que cria um agente? Pergunta para a própria IA. Tudo que vocês não sabem, pergunta para a IA que ela vai responder para vocês. E aí, vamos lá. Deixa eu até tirar esse LDV daqui. Aí. Tem muita gente que tem medo de utilizar e até de mandar um relatório financeiro, por exemplo, aqui dentro. A gente, em 2025, fez um treinamento com o pessoal da Lagoa do Japonês, a Paula. E aí ela gastava muito, mas muito tempo para poder ficar analisando as linhas do relatório financeiro. Era tipo 5.000 linhas do relatório. Imagina tu fazer esse manual. O que a gente fez? A gente criou um agente para ela dentro do próprio ChatGPT, ela sobe a planilha dela do financeiro e a própria IA vai trazer para ela as melhores vendas, o melhor time de venda, melhor dia da semana, tudo de forma resumida. Então, assim, ó, a galera fica com medo de jogar a planilha aqui. Pessoal, as informações de vocês, primeiro, vai para o ChatGPT, vai ficar no servidor, mas aí eu pergunto, quem que sou eu na fila do pão? Eu sou um Elon Musk da vida? Eu não sou um Elon Musk da vida. Se eu não sou Elon Musk da vida, a OpenAI, eu sou pequeno em relação a esses caras grandes. Quem tem que tomar cuidado a colocar informações grandiosas aqui é em relação à política, em relação a essas coisas, que talvez seja mais criteriosa, em relação a, sei lá, vou compartilhar meus votos aqui dentro. Não faz sentido, entendeu? Porque isso tudo vai estar atrelado à conta de vocês. Agora, se, por exemplo, vocês utilizam aqui um relatório financeiro da empresa de vocês, está com medo de jogar aqui, esse relatório ele vai ficar atrelado a essa conta de vocês. Então, não tenham medo, utilize ela, joga o relatório financeiro aqui, pede para ela analisar, só vocês não vão passar o login de vocês, é só isso. Só isso. E se tem gente que fala assim para mim, Simon, não vou mandar aqui não, porque a própria IA, ela vai pegar mais informações. Amigo, se todo mundo aqui ó, usa o WhatsApp, as informações do WhatsApp não estão no celular de vocês, está no servidor da Meta. Se vocês não sabem, vocês estão sendo monitorados a todo momento. O Google está te monitorando para poder te oferecer anúncio. A Meta, ela comprou o WhatsApp por quê? Porque ela está te monitorando. Na hora que tu fala sobre alguma coisa, que tu quer comprar uma bolsa, por exemplo, lá no WhatsApp, vai começar a chegar anúncios para ti no Instagram, no Facebook, no Google, no YouTube. Você está sendo monitorado, infelizmente. Esse é o valor e o jogo que a gente joga. De usar uma plataforma que não é nossa. Entendeu? Então, assim, ó, o que vai segurar as informações de vocês é esse aqui, ó. Login que vocês estão usando. Tá, Samuel, já uso já GPT. Beleza. Então, isso aqui é que a gente usa muito. Queria mostrar para vocês. E agora eu queria abrir a Cloud. Essa aqui é top demais. Deixa eu abrir a tela toda aqui. Vamos lá. Como é que funciona a Cloud, né? Deixa eu baixar aqui. Fechar aqui. Como é que funciona a Cloud hoje? Cloud é uma inteligência artificial da empresa chamada Anthropic. Ela é excelente, galera. É excelente para poder fazer carrossel de imagem, para poder fazer gestão de anúncios, para fazer um monte de coisa. Só que vocês têm que entender a parte lógica para conversar com ela, porque senão dá ruim. Se vocês pedirem e der acesso, ela vai dar acesso ao computador de vocês, ao Instagram de vocês, vai começar a mexer. Então, o que eu vou falar para vocês aqui? Ó? Aqui dentro da Cloud, a gente tem o modo chat, tem o modo coworking, que ele trabalha dentro do teu computador e ele começa a trabalhar organizando. Por exemplo, deixa eu abrir aqui uma schedule, que é um reloginho. Eu vou até abrir para vocês aqui, ó. Uma vez por mês, eu executei no dia 4 de abril, uma vez por mês, eu tenho um assistente que ele organiza minha pasta de download. Vou mostrar minha pasta de download para vocês aqui, ó. Eu só vou baixando coisa da internet. Vou baixando, e ele organiza para mim. Inclusive, isso aqui está organizado, ó. Ele colocou tudo nas pastas e classificou para mim. O que eu fiz? Eu parei de perder, às vezes, uns 2 dias da semana para poder ficar organizando coisa. Eu boto a IA para trabalhar para mim. Então, eu só vou jogando arquivo aqui dentro, ó, e ela organiza para mim naturalmente dentro da minha parte de download. Então, o que eu estou falando aqui para você? Então, por exemplo, gestão de nota fiscal. Vocês podem utilizar a Cloud para poder entrar no computador de vocês aqui, vocês vão dar permissão com segurança à conta de vocês, tá? Vai estar logada a conta de vocês, e ela pode organizar as pastas de nota fiscal, de XML, nota de contabilidade, porque isso aqui leva tempo, pessoal. Se tem alguém que trabalha com administrativo aqui, por exemplo, mandar uma lote para contabilidade, organizar os arquivos em pasta. Você tá doido, dando trabalheira danada. Bota a IA para fazer isso aqui para vocês. E como é que vocês podem fazer isso? É só pedir para ela. É só conversar. Então, por exemplo, vocês vão conversar com ela aqui e ela vai trabalhar para vocês no modo coworking, tá? Lembrando, esse modo é essa máquina de vocês. E tem o modo code. Esse aqui é um pouco mais técnico. Para vocês entenderem, no modo code aqui, é a famosa Cloud Code, que a galera tá falando na internet. Então, com ela, eu consigo gerenciar todos os meus anúncios,
Eu consigo, inclusive, subir os anúncios, ela trabalha para mim. Tá vendo aqui, ó? Ela estava trabalhando para mim. Deixa eu até pedir para ela entrar aqui, ó. A minha conta de anúncios. Vou pedir para ela entrar na minha conta de anúncio aqui, para ela poder fazer a análise, né? Ela já está configurada na minha conta de anúncio, que eu liberei o acesso do meu Facebook. Ela entra lá, vai na minha conta de anúncio da 7Media, e ela começa a trabalhar lá dentro para mim. Então, o que eu faço? De noite, eu deixo ela trabalhando para mim. Eu tenho que subir anúncio, eu tenho que fazer relatório. Eu deixo ela trabalhando no meu computador, ó, sozinha. Ela vai abrir aqui a minha conta de anúncios, ela vai gerenciar para mim os meus anúncios. Só que tem um detalhe, pessoal. Tem muita gente que pensa assim, a IA vai fazer tudo para mim. Se vocês não tiverem a lógica, não tiverem quem vai fazer a gestão da IA, também vai dar ruim. Então, se vocês pensam que ela vai resolver toda a vida de vocês também, não vai. Vocês precisam de pessoas fazendo a gestão da IA. O que eu estou fazendo na 7Media? Todo mundo, se continuar com a gente, é obrigado a usar IA. Faz tempo que eu falei isso aí para a galera. Então, o design, ele é obrigado a usar IA. A gestora de produção, ela é obrigada a utilizar a inteligência artificial. O gestor de tráfego é obrigado a usar IA para poder fazer relatório e análise de campanha. Ele traz a visão dele, ele faz a gestão da IA, que também não é só falar, sobe anúncio para mim. Não, se tu não souber como direcionar ela, então ela está aqui, ó, trabalhando na minha campanha da 7Media, tem 2 campanhas ativas agora, e ela vai trabalhando aqui para mim, ó, navegando no Ads, deixa ela trabalhando aqui por enquanto. E o que eu queria mostrar para vocês, muito importante, deixa eu abrir a tela aqui da... Acho que tem alguém querendo entrar aqui. Permitir. Pessoal, vou para vocês aqui o Instagram da 7Media. Tem muita gente que pediu para mim, né? Até o Luciano tá aqui também. Ele falou assim, sabe, como é que eu faço arte com IA? E aí ele perguntou, tu vai vender alguma coisa? Pessoal, não vou vender nada no final. Vou mostrar para vocês aqui só a nossa comunidade. E, exemplo, esse carrossel aqui, ó, que a gente levaria, sei lá, umas 2 horas para fazer, ou mais, se a gente fosse levantar o tema, foi feito inteiramente pela inteligência artificial, tá? Isso aqui vocês podem fazer pelo Canva, vocês podem fazer pelo chat GPT, ou vocês podem só dar o comando, pedir para a própria IA, que é a Cloud, fazer uma análise do teu perfil, preparar uma estratégia e ela própria criar a arte. Só que esse aqui é um nível mais técnico. Eu até abri aqui para vocês, nesse momento aqui, e a gente vai chegar nesse nível, tá, pessoal? Só que vocês vão ter pessoas dentro da empresa de vocês fazendo isso aqui, ó. Nesse momento aqui, eu tenho 2 empresas cadastradas aqui, que é a 7Media e a X1. Eu tenho exatamente 102 agentes em conjunto trabalhando para a gente aqui, tá? Nesse momento eles estão parados. Já fizeram o que a gente vai fazer hoje. Por quê? Porque cada agente ele é uma função específica. Eu chamo o chefe e ele chama o squad de brand, por exemplo. E vai fazer um planejamento estratégico do que eu posso fazer de tema de IA. Então, isso aqui é produtividade para todo mundo. Só que esse aqui é mais complexo. Mas, basicamente, eu estou usando aqui, tá vendo? A Cloud Code. É esse mesmo esquema aqui, ó. Como é que vocês vão usar no negócio de vocês para vocês produzirem conteúdo? Tá? Não sei se vocês sabem, mas todo mundo tem Instagram e vende através da internet, precisa produzir conteúdo. Então, vocês vão vir aqui, ó, nos projetos, no modo chat, na cloud. Vocês vão vir no projetos e vocês vão criar projetos personalizados para vocês. Por exemplo, conteúdo Simon. Vou abrir o meu aqui, ó. Como que o Simon faz conteúdo rápido? Eu venho aqui, eu tenho várias conversas aqui dentro. Lembra que eu falei sobre os dados? Os dados, eu vou jogar aqui sobre a minha empresa, ela vai ficando mais inteligente dentro de um projeto. A instrução tá aqui, ó. Eu coloquei as instruções aqui. Então, deixa eu abrir a instrução para vocês verem aqui. A base de conhecimento. Deixa eu ter uma pronta aqui. Base de conhecimento. Vou pegar uma aqui para vocês verem na prática como é que é a base de conhecimento de um cliente. A nossa. Pronto, vou mostrar a nossa aqui. Ó. Base de conhecimento da X1. Quem que construiu isso aqui para mim? A base de conhecimento da X1. Ou seja, a IA vai utilizar isso aqui para poder responder o cliente, para poder tomar decisão, para poder fazer um cronograma, arte, subir anúncio, tudo para vocês. Vocês precisam construir a base de conhecimento para vocês. É o que eu falei um passo atrás. Quem construiu para mim isso aqui? Não foi eu, foi a própria IA. Como, Simon? Tudo que tem aqui, ó, é a essência da minha marca, posicionamento no mercado, como que a gente se posiciona, alguns tópicos sobre público-alvo também, tudo, base de conhecimento, eu construí com o próprio ChatGPT.
Então, se vocês conversam com a própria IA, e eu recomendo vocês conversarem com ela todos os dias sobre a empresa de vocês, é só vocês virem aqui e perguntar, por exemplo, quem eu sou. Simples. Ela já sabe quem eu sou, porque eu converso com ela todo dia. Você é o Mike. O Mike está conversando mais do ChatGPT do que eu, ó. Tá vendo? Você é o Mike, uma pessoa com perfil estratégico, empreendedor. Ele falou sobre a 7 falou sobre a X1. Ele já sabe quem nós somos. Porque a gente conversa com ele todo dia. Eu preciso que vocês façam isso aqui, para vocês crescerem mais rápido na empresa de vocês. Então, é só vocês pedirem aqui, ó. Construa para mim uma base de conhecimento sobre a X1 Club. Eita, pai, deu ruim. Deixa eu atualizar aqui para ver. Deixei eu trabalhar. Então, ó, enquanto ele trabalha aqui para mim, ele está pensando como é que ele vai construir essa base da X1. Essa base de conhecimento aqui, eu vou mostrar para vocês, enquanto ele trabalha para construir, como que vocês vão colocar dentro do projeto de vocês, tá? Simples. Vocês vão aqui, ó, projeto, colocar o nome, por exemplo, conteúdo. Vocês vão vir aqui, ó, instruções, e aí, em vez de tu criar a instrução na mão, pergunta a própria IA para poder criar essa instrução. Então, por exemplo, enquanto ele trabalha aqui, eu vou abrir uma outra aba do ChatGPT, crie a instrução de um projeto da Cloud para análise de relatório financeiro. É só pedir para a própria IA. Tá vendo que eu estou usando uma IA para outra? Por quê? Porque essa aqui está mais alimentada do que a gente, ó. Instrução do projeto. Ela está criando para mim aqui. Depois, ó, né, também não é só copiar e jogar lá. Vocês vão validar tudo isso aqui, ó. Você é analista financeiro sênior, especializado em interpretar relatórios financeiros. Galera, por que eu estou falando de financeiro? Porque toda empresa tem financeiro. Ou vai ser vocês que estão aqui na reunião, ou vai ter alguém do time de vocês que faz. E ele perde muito tempo para fazer isso aqui, porque é repetitivo. Então, automatiza o processo. Vamos dizer que eu validei tudo. Eu li, está tudo certo. Eu venho aqui, copio, tiro essa instrução aqui, pronto. E colo na cloud. Virou a instrução do meu projeto, salvar. Lembrando, vamos dizer que, entre aspas, eu validei. A gente precisa validar isso aqui. Depois, eu vou subir aqui um arquivo, uma base de conhecimento, para ele entender quem que é a minha empresa. Deixa eu ver se esse aqui terminou. Terminou? Não, deixa eu trabalhar aqui. Pensando. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos criar aqui agora, base de conhecimento da X1. Vocês estão vendo tanto que é simples, pessoal? Não é nada de bicho de sete cabeças. É só conversar com a própria IA. Pedir para ela poder criar a base de conhecimento. Vocês conversam com ela já sabe quem que são vocês, quem vocês vendem. Então, todo mundo que usa o chat GPT aqui, ó, é só pedir para ele criar uma base de conhecimento. Esse aqui é o mais importante. Depois que vocês criarem isso aqui, copia ou salva o arquivo. Vocês podem colocar aqui dentro, ó, e aí depois é só pedir para a IA fazer alguma função para vocês. Vocês podem vir aqui, pode anexar algum arquivo, pode pedir para ela fazer análise. Então, assim, é muito simples. Tem gente que pensa que é bicho de sete cabeças. Não é. É simples, vocês podem fazer amanhã, se vocês quiserem. Simon, qual que é o custo disso aqui? A pergunta do empresário, né? Quanto é que eu vou ter que investir? R$ 110, pessoal, assinatura desse negócio aqui, ó. Tem vários planos, mas o plano mais em conta aqui da própria Cloud custa R$ 110. Eu já tive mais de 10 pessoas na 7 a gente tem 6 pessoas no time, tocando mais clientes e com mais qualidade. Porque a gente usa IA, eu não precisei contratar mais pessoas, mas também não mandei ninguém embora. No tempo eu tinha mais de 10, porque era 2022, 2023, um monte de gente, para poder fazer um trabalheiro grande danada. Agora tem menos pessoas que são mais produtivas. É o que vocês podem fazer na empresa de vocês, tá? E como é que a gente entra na parte de vendas, tá? Mostrando aqui para vocês agora. Vou mostrar minha tela aqui sobre o Guardião. O Guardião é uma plataforma que nós próprios desenvolvemos ela com inteligência artificial. Então, deixa eu mostrar para vocês como que a gente trabalha. Primeiro, nós somos o próprio case, porque a gente utiliza primeiro na gente. Eu não estou mostrando nada para vocês aqui para vocês serem cobaia. Negativo. A cobaia é a gente aplica tudo na gente, primeiro valida, testa, e depois a gente implementa nos clientes. O Guardião é uma plataforma que nós construímos para poder ajudar o empresário. E a gente tinha muito problema antigamente na parte de marketing. Por quê? Porque marketing, muita gente contratava a 7 para poder gerar demanda. E a gente gerava demanda. Olha só, a gente gerava demanda, as empresas não conseguiam atender porque não tinha gente para poder atender o WhatsApp. Então, tem cliente que, inclusive, está aqui na reunião, que está escutando isso aqui, ó, que já passou por isso, eu não sei se foi resolvido, tá? Que talvez o Guardião pode te ajudar também.
que não tinha gente para poder responder as pessoas que estavam chegando no tráfego pago direto no WhatsApp. Aí não tem venda que acontece se não tem atendimento rápido. Então, o que a gente precisa fazer? Automatizar essa parte do atendimento. Para isso, a gente criou o Guardião. A gente une aqui, basicamente, comercial, marketing e inteligência artificial. São 3 pilares que a gente une dentro de uma plataforma só. Eu vou mostrar a nossa conta, tem diversos clientes aqui que já usam o Guardião. Então, a primeira coisa é, no início, aqui dentro, nós vamos ter aulas ensinando vocês a usarem o Guardião, aulas utilizando também inteligência artificial, criando projeto para poder melhorar a empresa de vocês. Aqui nós temos as atividades do dia. Então, por exemplo, eu tenho 5 atividades que eu não concluí hoje. Na verdade, tenho 15 atividades vencidas. Por quê? Porque o próprio Guardião me fala, a própria inteligência artificial vai criar uma atividade. Deixa eu voltar aqui um passo atrás, vocês vão entender melhor sobre isso, tá? Painel. Eu vejo dados dos últimos 90 dias, origem das minhas conversas, meu famoso funil de venda. Então, com isso aqui, vocês conseguem entender onde é que está travando o lead no funil. Ah, Simon, estou investindo em marketing, não estou conseguindo vender. Peraí, mas como é que está teu funil de venda hoje? Como é que está a tua conversão? Se tu não tiver esses dados para tu analisar, teu dinheiro vai por rala. Não adianta. Então, a gente já sofreu muito na parte de marketing, e aí depois que a gente implementou tecnologia, a gente consegue provar para o empresário, porque a pergunta dele no final do mês é, Simon, quanto é que eu vendi através de vocês aqui? A pergunta dele é essa. Então, hoje não tem achismo, tem dados, a gente trabalha com dados. Para isso, a gente construiu o Guardião. E como é que funciona isso? Como é que funcionou a ideia do Guardião, né? 2 coisas. Primeiro, para automatizar a questão do atendimento dos clientes, que a gente fazia isso aí, análise dos atendimentos, que a gente colocou o módulo Guardião, mas o principal, entrando aqui no Guardião, a gente tem uma cliente que é ortobon, que é a Gabriela, né? Trazer para vocês aqui porque é um dado real. A Gabriela, a gente tinha um sistema antigo que a gente monitorava as conversas que a gente gerava através do tráfego. Ela ia perder uma venda. Peraí, deixa eu ter alguém entrando aqui. Show. A Gabriela ia perdendo a venda por causa de R$20, a venda de mais de R$4.000 de um colchão na loja. E aí o Mike viu isso aqui, esse atendimento dela, que não estava nem conseguindo dar o desconto de R$20 e ela perdeu a venda para a Sala dos Colchões, que é concorrente. O que o Mike fez? Na hora ele pegou o celular, falou com a Gabriela, Gabriela, a tua equipe de Palmas do atendimento vai perder a venda por causa de R$20. Entra lá agora e resolve isso para tu não perder a venda. A Gabriela foi lá e recuperou essa venda. Então, assim, eu estou citando um caso. São diversos casos que a gente fazia manualmente. E a gente começou a acompanhar o atendimento do cliente. E o que é o problema aqui? Acompanhar uma coisa, vender outra. Pessoal, não tem como eu vender por vocês. Mas tem como a gente automatizar uma parte desse atendimento da venda com inteligência artificial. Tá? Colocar um atendimento, um follow-up. Mas no final ali, ó, se a venda for mandar o link, manda o Pix, a própria IA faz isso. Se precisar do atendimento humano, a IA atende até certo ponto. Imagine só, 100% do negócio. 50% é geração de demanda. É 7 mídia que faz. É geração de demanda através de marketing. Os outros 50% é venda. Foi por isso que nós abrimos a X1, para poder resolver esse gap no mercado. Muita gente que sofre com atendimento. Todo mundo que tem empresa aqui que vende, precisa melhorar o atendimento. Ah, sai, meu atendimento está muito bom. Então, a tua demanda está pouca. Dá para tu escalar. Aumenta a demanda, melhora o atendimento. Sempre vai resolvendo isso aí. Então, como é que funciona o Guardião? A gente tem uma inteligência artificial que está lendo as conversas do meu WhatsApp, esse aqui é o nosso, inclusive, e me traz análise em tempo real do que está acontecendo, é o famoso Guardião. A gente criou isso aqui, ó, e foi o primeiro módulo que a gente criou para a gente poder escalar essa parte da análise das conversas dos clientes. Por quê? Porque tem uma coisa que eu não consigo fazer pelo cliente, que é vender por ele, mas eu consigo avisar ele se ele está perdendo venda em tempo real, rápido. Como? Aqui dentro do Guardião, a IA está analisando as conversas, ela mostra para mim aqui, por exemplo, Alessandro Lorenzo está conversando aqui, a própria IA detectou que é um lead quente, que ele falou pode ser. Ele traz o resumo da conversa, ou seja, eu não precisei nem parar para poder ficar monitorando as conversas que está acontecendo na nossa equipe comercial. Se você tem um gestor comercial que faz isso, tu melhora o trabalho dele com o próprio Guardião. Agora, se tu nem tem quem faz isso, tem muito dinheiro na tua mesa, tenho certeza. Vou dar uma atividade para vocês. Amanhã, 8 horas, chegar na empresa, pega o WhatsApp de vendas, vai ver o tanto de vendas que foram perdidas, porque esqueceu de mandar o Pix, esqueceu de fazer uma pergunta de fechamento, a pessoa falou, eu quero. Ou a pessoa falou, não, tô achando caro, não quebrou a objeção, não fez uma pergunta de fechamento para poder fechar a venda. Então, pessoal, venda é o que move toda empresa. E como é que a gente pode melhorar a venda de vocês? O Guardião monitorinha em tempo real e avisa onde? No WhatsApp. Aqui, ó. Até deixei aberto aqui, ó. Guardião. Fixei a mensagem para vocês verem aqui. Como é que o Guardião monitora aqui para mim, por exemplo? Está monitorando aqui os nossos atendimentos da gente. Então, por exemplo, na empresa 7 Mídia, que tem 2 empresas lá, tem a 7 Mídia e tem a X1, o cliente Alexandre Lustosa, com esse telefone,
estava conversando no telefone da Maiara do comercial. A própria IA detectou que ele é um lead quente, que ele confirmou o interesse e que ele confirmou a reunião 13 horas. Ainda me traz o contexto. Opa, na hora, ela me avisou no meu WhatsApp. O que eu estou falando aqui para vocês? Se vocês tiverem uma plataforma, que vocês tiverem um acesso em tempo real, beleza. Mas e quem nem está na frente do computador? Que não nem tem tempo para isso. Mas uma coisa vocês têm na mão, vocês têm o WhatsApp. Então tem que ser fácil para vocês utilizarem. Se não for fácil, vocês não usam, tá? Não adianta enfeitar um negócio, não, tem que ser fácil para vocês usarem. Então o Guardião avisa vocês em tempo real. Eu consigo monitorar todas as conversas do meu time. Então deixa eu abrir aqui para vocês verem. A gente ainda, inclusive na hora de desenvolver o layout, a gente usou muito o WhatsApp Web como referência para ficar mais fácil para todo mundo usar. Então, por exemplo, a Augusta aqui, ó. Aí já está pausada. A Maiara mandou essa mensagem aqui prospectando. Então, a Augusta está conversando com alguém do nosso time. Opa, mas qual WhatsApp que ela está conversando? Sendo que eu tenho 3 WhatsApp aqui dentro, dá para me ver. Maiara. Então, aqui já entrou a parte do CRM. A gente tem um CRM integrado na parte comercial. Eu tenho detalhes desse lead, quem é responsável, qual etapa do meu funil que ela está, os dados dela. Eu tenho origem, canal, segmento, tenho informações. Por quê? Porque a própria IA vai me trazer insights que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, eu consigo ver na parte do chat, eu consigo ver no modo lista, como é que estão os meus atendimentos, eu consigo ver quantas mensagens tem ou atividades tem em cada um, eu consigo ver em modo coluna também, que é o famoso Kanban. Isso aqui facilita muito a vida de vocês, para quem trabalha com WhatsApp e não tem um CRM para poder gerenciar as conversas. Pessoal, o que mais acontece é o seguinte, tem empresas que têm pessoas no atendimento que utilizam o próprio celular para poder fazer o atendimento. Beleza, isso não é um problema. Mas o problema é, e quando essa pessoa sai da empresa e leva todos os contatos? Eu já vi isso muito acontecer. Realmente eu trabalhava com informática e chegava lá, o empresário, o fulano saiu, tem como recuperar as conversas? Infelizmente, não tem mais. Hoje está tudo criptografado, antigamente até tinha. As conversas ficam armazenadas no sistema. Pode pagar a conversa no celular, tá aqui. Vocês conseguem colocar 1, 2, 10, 20 WhatsApp que vocês quiserem do time de vocês. Simon, eu não trabalho com WhatsApp de venda, bota do suporte, bota da equipe, vocês acompanharam o time de vocês, o que eles estão conversando com o cliente. E aí, lembra que eu falei que aquela pergunta do empresário no final do mês é, Simon, quanto é que eu vendi através de vocês? Tá aqui, ó. A gente tem uma inteligência artificial monitorando se teve vendas, tá? Deixa eu abrir um cliente aqui, que é a Lila Lita, que eu até falei com ela, ela não tá aqui na reunião, mas esse case dela é muito bom. A Lila Lita, deixa eu só voltar para vocês aqui, que é um case de um cliente. O problema dela, ela não estava conseguindo atender a demanda de lead. Ela viralizou na internet, e alta quantidade de leads que ela tem por dia, 142 leads, 121, 125, é muita gente mandando mensagem para ela. O que ela fez? Botou isso aqui, e hoje está atendendo aqui nas conversas. Então, aqui nas conversas, ela tem os leads que estão conversando com ela, mas e mais? Vendas. As vendas que foram detectadas aqui pela própria inteligência artificial, só para ela validar ou não. Ou seja, vocês não vão ter mais aquele trabalho de falar assim, pessoal, estou tendo venda nesse negócio, não estou tendo venda, tira essa dor de cabeça de vocês e deixa a IA trabalhar para vocês, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui para o WhatsApp. Pode falar. O Thiago está levantando a mão aqui. Pode falar, Thiago. Fala, meu irmão. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Como é que tá, firme? Simon, essa tua ferramenta aí do Guardião, tu sabe, nosso volume de lead aqui é bem alto, né? Agora a gente está com um evento aqui que é gigante e a gente estava assim com 2.500 leads para ser atendido. E a gente chegou a usar 2, 3 plataformas dessas que conversa através do WhatsApp, montando Kanban, montando fluxo de mensagens ali, né? Uhum. Só que o que eu estava sofrendo? Eu sofri muito com bloqueio. Cara, teve um cara que veio com uma plataforma semelhante a essa, assim, no estilo, né? E quando ele chegou, que ele implantou, em menos de uma semana a plataforma foi bloqueada. Bloqueou 2 WhatsApps. Então eu queria saber de ti, assim, como que tá funcionando essa questão de várias mensagens para os clientes? Não tá bloqueando, tá tendo alguma coisa para poder pular isso aí, para a gente utilizar nesse jeito, o Guardião? Show. Cara, foi uma pergunta muito boa. Vou até voltar para a Lila Lita, que é o que ela mais sofreu. A Lila Lita, acho que ela perdeu, acho que uns 4 chips de WhatsApp. Mais ou menos 4. Mas ela perdeu, não foi porque ela enviou mensagem, não, porque ela recebeu tanto volume de mensagem de uma vez só, que o WhatsApp foi lá e detectou como se fosse spam, sem ela ter feito nada. Ela perdeu uns 4 chips. E ela falou, me ajuda, por favor, o que eu faço para poder, pelo menos, conseguir responder esses leads aqui, ó. Porque o volume de mensagem dela era grande. Aí, Thiago, a gente tem 2 formas de trabalhar. Quando a gente fala de WhatsApp, dentro do Guardião, a gente tem 3 modos de conexão, tá?
E todo mundo que trabalha com WhatsApp precisa saber disso aqui. Hoje o WhatsApp está fechando mais o circo para vocês utilizarem a API oficial. A gente tem 3 modos de conexão. A API não oficial, que é por meio da Evolution, que talvez foi o que vocês utilizaram, tá, Thiago? Ou ZPI, ou Evolution, algum tipo de conexão não oficial. A gente tem a API oficial, que a gente cadastra aqui dentro. Então, a API oficial, vocês não vão tomar bloqueio, não vão perder o número, pode fazer disparo e não vão perder o contato de vocês, que é o mais importante. Porque tem muita empresa que... eu mesmo tomei o ban no WhatsApp aqui, foi até da Maiara. A gente estava fazendo uma lista de transmissão aqui, ó, e eu falei, dispara a mensagem, bora ver o que dá. 20 e poucas mensagens que ela enviou, a mesma mensagem, só que para vários clientes, baniu 24 horas. No nosso próprio WhatsApp, manual. A gente estava testando aqui, ó. Tu não precisa de 100 conversa, 1000 conversa, tu precisa de 20 e poucas enviando igual. Entende? Então, aqui dentro, a gente tem a parte da API oficial, Thiago, e mais, o modo coex, que é o famoso coexistência. Tem muita loja que, por exemplo, eu quero transformar o número da minha empresa para API oficial e não quero perder o acesso no meu celular. Não sei se vocês sabem, mas a API oficial, vocês perdem o acesso totalmente no celular. Aqui não. No modo coexistência, ela funciona tanto no celular quanto dentro de uma plataforma. Vocês não vão perder o acesso ao celular e vocês vão conseguir fazer disparo de mensagem sem perder. Então, Thiago, respondendo a tua pergunta, como que a gente não perde chip hoje? API oficial. Tem outro modo também que a gente faz, que é, por exemplo, no follow-up. E eu vou avançar aqui para te mostrar. Deixa eu entrar no nosso, que tem um fluxo pronto aqui. A gente utiliza a própria inteligência artificial para poder fazer a variação da mensagem e eu coloco uns delays. Tá vendo? Então, se tu for disparar a mensagem, 20 e poucas mensagens, tu já perde chip na hora no teu WhatsApp. Agora, se tu ativa essa opção aqui para a própria IA, ela faz uma variação da mensagem na hora de enviar para o cliente, e ela tem um tempo randômico de enviar, não vai ser tudo na mesma hora, a gente não perde chip dessa forma, tá, Thiago? Então, assim, a gente nunca perdeu nenhum contato de nenhum cliente nosso, tá, dessa forma. É muito importante também que o cliente não tenha usado nenhuma outra plataforma antes, para poder trabalhar desse jeito, porque tem muitos clientes que, exemplo, tu pegou teu número e tu passou nas 2, 3 plataformas. O algoritmo lá do WhatsApp, ele já está verificando o teu contato, ele está sondando aí. De repente, tu conectar no Guardião, no modo não oficial, tu pode correr o risco. Eu tenho que ser sincero contigo. Porque tu já usou e já teve problema antes. Agora, se tu pegar um chip que não criou problema, a gente não perde ele. Esse é o modo não oficial. E tem um modo oficial, que aí tu paga pelo disparo da mensagem. Tá? Então, isso é que eu ia te perguntar. No modo não oficial, eu tenho um disparo em massa aí também? Ou não? Tem do follow-up. Como é que funciona o follow-up, né? Follow-up, tu pode importar uma planilha, ou tu pode configurar a própria IA, usando agente de vendas, que tu conversa com ele, para ele pegar alguém que está lá dentro daquela fase específica do teu fluxo e fazer follow-up nele. Por exemplo, eu tenho a etapa de nutrição. Lead que não fechou comigo é um lead potencial. Ele está naquela etapa de nutrição, a própria IA vai fazer follow-up nele. Entende? Que é o famoso follow-up. Então, a gente chama de follow-up aqui dentro. Base de conhecimento, igual eu mostrei para vocês. A gente copia isso aqui, aquele mesmo documento que a gente joga lá na cloud, a gente joga dentro do Guardião. Então, por exemplo, aqui no Guardião, ele está treinado. Treinado em quê? Em cima do meu processo comercial. Eu tenho um playbook de 24 páginas, explicando todo o nosso processo comercial. Eu botei o link do nosso Instagram e o link do nosso site. Acabou. Você não precisa de muita coisa. Precisa de um documento bem feito, que a própria IA queria para vocês. A base de conhecimento, isso, inclusive, Thiago, isso aqui é muito importante. Na hora que a gente faz um disparo e a IA está ativa, se a gente não tem uma base de conhecimento para a inteligência artificial consumir e responder esse cliente, ela vai aonde? Pesquisar a informação na internet. Então, olha só um problema que eu tive em 2025, em junho. A gente implementou a inteligência artificial na Lagoa do Japonês, turismo. E aí um cliente perguntou, onde é que fica vocês? E aí não tinha na base de conhecimento a localização dela, do Google. Ela foi lá na internet, pesquisou Lagoa do Japonês e achou lá no Piauí. E mandou pro cara 1.500 e poucos planos. Eu falei, caraca, que negócio doido. E aí a gente começou a entender que a gente precisa construir uma base de conhecimento cada vez mais forte. Então, a gente alimenta a IA dessa forma aqui, tá? Tem a parte da API também. Se tu quiser conectar o Guardião em outro sistema, é igual eu conecto o Guardião nas minhas campanhas de tráfego, todo dia, 9 horas, eu tenho um agente aqui na cloud, que ele manda para mim o resumo das minhas campanhas, quanto que eu tenho de saldo e quantas conversas eu tive, ele manda no e-mail e manda no meu Telegram, tá? Ele faz isso para mim também. Então, assim, resumindo, essa plataforma aqui, pessoal, ela vai ajudar muito vocês na parte de vendas, parte comercial. Tem a parte dos insights também, que ela vai trazer para mim, parte de contato. O que são os contatos? Ah, meu vendedor foi embora, mas vocês não perderam o contato. Está tudo armazenado aqui no sistema. Empresas, vocês podem cadastrar as empresas também, e ele funciona como um CRM aqui dentro. E por que eu transformei o Guardião no CRM, né? Porque a gente utilizava outros CRM, já usei
HubSpot, já usei Como, já usei Pipedrive, mas tinha funções lá que não tinha lá, e eu não tenho acesso à equipe de desenvolvimento deles. Mas a gente tem equipe de desenvolvimento e a gente implementou o que a gente precisava, tá? Criativos, aí entra para a parte de marketing. Então, por exemplo, eu falei para vocês que a gente, uma coisa importante, não aceitem pessoas falar de IA para vocês se eles nem usem. Pessoas falar de marketing, se nem elas fazem marketing também para elas. Então, um exemplo, 7Media, a gente roda anúncios para a gente também. Então, bora ver aqui, ó. Qual é o meu criativo campeão? Eu tenho a parte de marketing que ela analisa meus criativos para mim conectado na minha conta de anúncio. Então, eu tive um criativo que trouxe 15 conversas. Qual foi esse criativo? Opa, esse cara veio pelo Instagram, que foi através de, bora ver, através desse vídeo do Mike, um vídeo que a gente está rodando pelos clientes do agronegócio. Então, o próprio sistema Guardião, ele lista para mim os criativos que estão mais performando. Então, top 3 aqui, ó. Então, assim, isso aqui facilita muito a vida de quem trabalha com anúncio. Eu não sei se tem alguém aqui que já roda anúncio, talvez nossos clientes estão aqui, a gente analisa as campanhas de vocês por aqui, por dentro do Guardião. Tem o funil de vendas, que a gente configura também, muito importante isso aqui, tá? E, pessoal, isso aqui quem configura é a gente, quando a gente implementa nas empresas. Tem link de rastreio, então, quando o cliente vem do meu link da bio, eu sei que ele veio do link da bio, que eu botei aqui. Quando ele vem no meu formulário, quando ele vem do Threads, quando ele vem no meu site, quando ele vem no meu YouTube. Esse dia uma mulher chegou do YouTube, ó. Caraca, Deus do céu, ninguém clica no YouTube. Tem a parte do formulário, tem a parte da inteligência artificial que a gente cria aqui dentro. Então, aqui a gente tem uma IA atendendo, ela mostra ao vivo a quantidade de leads, tem os atendimentos que ela está fazendo, tem as qualificações, handoff, desempenho, as configurações que a gente faz também, ó. Então, mas é muito complexo botar IA no atendimento. Cara, não, é só tu ler um QR Code, o resto a gente faz. Depois que tu configura uma vez, acabou. Quem criou essas perguntas aqui de qualificação? Também não foi eu, foi a própria IA, a gente de vendas. O que eu fiz, pessoal? Eu simplesmente copiei isso aqui, ó. Eu falei para vocês que eu usava muito agente de vendas, que eu uso quase todo dia. Eu peguei agente de vendas e coloquei aqui dentro usando o próprio chat GPT. Então, aqui dentro eu converso com ele, quer ver? Deixa eu botar um histórico aqui para vocês verem. Eu converso com ele e ele cria para mim os atendimentos, porque ele está interligado no meu sistema. Tá vendo tanto que é fácil hoje agora vocês colocarem uma IA de atendimento? Antigamente a gente fazia isso aqui durante 30 dias, aqui é em minutos. A gente conversa com ela, por exemplo, me ajuda a criar um fluxo de follow-up. Estou conversando com ela aqui, ó. Me ajuda a criar um fluxo de follow-up automático de acordo com cada etapa do meu funil com base nesse documento. Mandei o documento. E ela cria para mim a estrutura. O agente de vendas, ele trabalha para vocês aqui dentro, tá? Base de conhecimento já mostrei e ferramentas que a gente conecta. WhatsApp, Instagram, a gente tem equipe aqui dentro também. A gente pode cadastrar a equipe para poder utilizar aqui dentro. Então, aqui dentro tem a Mayara, tem eu, tem o Mike, tem a Ana, tem o William, tem o Vitor, tem a Performance também. Ah, Simon, eu quero analisar cada vendedor. Opa! Aqui eu já consigo analisar o tempo de resposta, quantos leads, qual que é a taxa de conversão por cada um. Tem as metas da minha empresa, que eu posso colocar as metas aqui também. Então, a gente tem um calculador de capacidade e tem as metas. Por exemplo, eu quero faturar 1 milhão, por exemplo. A gente colocou aqui de teste. Eu tenho a meta desse valor de mensal. E aí ele vai quebrar para mim. Então, pessoal, o que eu estou fazendo aqui? Ó? A gente está trabalhando na parte administrativa também dentro da empresa de vocês. Porque quando vocês vêm aqui na parte de vendas e vocês fazem o último vendas, fechamento, isso aqui é o que eu olho todo dia. O mais importante para o gestor comercial olhar dentro da empresa é isso aqui. Vamos, inclusive, ver aqui hoje quantos leads eu tive hoje, só hoje. Mas ainda não, hoje tive 0 leads, não está ainda, não fechou. Vou botar ontem, pra vocês verem. 11 leads, opa, 11 leads. De onde é que vieram esses leads? 5 do orgânico, 5 do formulário, eu tive mais um aqui de prospecção ativa. Então, eu consigo medir no meu negócio qual é o canal que está me trazendo mais venda. Isso aqui, para quem trabalha com marketing, é a mão na roda. Que vocês conseguem acompanhar como é que está o resultado por canal, tá? Então, pessoal, o Guardião é uma ferramenta incrível. Tem a parte de produtos também, vocês podem cadastrar produto aqui também. Mas, basicamente, o Guardião é uma plataforma que eu queria mostrar para vocês, que nós desenvolvemos, tá? Lembrando, não estou aqui para fazer pitch de vendas, eu só queria compartilhar com vocês as plataformas que nós utilizamos. Quem tiver interesse em adquirir o Guardião, procura a gente no WhatsApp, isso é bem tranquilo, a gente pode conversar. A gente tem uma oferta também, inclusive para hoje, quem quiser adquirir o Guardião, quem quiser conversar, pode procurar a gente. Tem alguns clientes que têm acesso também ao Guardião, igual, por exemplo, o Paulo, que eu estou vendo aqui, ó. Tem muita coisa nova, Paulo, que a gente tem dentro do Guardião, que às vezes nem tu sabia, por exemplo, a parte do atendimento, que a gente pode colocar dentro da empresa de vocês, com a API oficial. Então, o nosso intuito era compartilhar com vocês aqui hoje como que nós implementamos IA, o framework que a gente usa e as ferramentas. Eu não estou aqui para trazer um monte de código para vocês, eu estou aqui para trazer da forma mais simples
E o que eu queria trazer para vocês agora nesse momento? Não é um pitch de vendas. Eu queria, nesse momento agora, trazer para vocês a nossa comunidade. Por quê? E por que a gente criou isso aqui, ó? Nós criamos uma comunidade no WhatsApp. E o que é nosso intuito? No início, a gente trouxe para vocês aqui que a gente quer trabalhar a mentalidade de vocês para todo mundo utilizar IA. Só que o que acontece? Não existe empresa grande no mercado pequeno. Tem pessoas aqui que não são do Tocantins, inclusive a gente está aqui em São Paulo, a gente vê que o mercado está muito aquecido. Mas quando a gente vai para o Tocantins e para outros estados, a gente vê que a galera ainda está patinando, ainda não utiliza a inteligência artificial nos processos. Então, o que a gente quer fazer? Nós vamos criar, na verdade já está criado, nós estamos inaugurando agora uma comunidade no WhatsApp chamada Empresários com IA, e a partir de agora nós estamos assumindo essa responsabilidade de produzir conteúdo para vocês de forma gratuita, tá? Isso aqui não tem custo, o nosso intuito aqui é contribuir com cada um de vocês, porque a gente já faz isso todos os dias. A diferença é que a gente vai se comunicar melhor através de um grupo no WhatsApp, uma comunidade. Lá, tem uma novidade, tem uma plataforma nova, vou botar lá, vou botar como é que eu faço, vou mandar os vídeos. Eu quero uma forma mais fácil de comunicar com vocês. Por quê? Porque vocês crescendo na empresa de vocês, o mercado cresce e todo mundo cresce junto. Não existe empresa pequena, empresa grande e mercado pequeno. Então, no Tocantins, a gente tem a nossa agência e tem a empresa também de IA. E a gente está com a base aqui também em Alphaville, São Paulo. A gente mudou para cá justamente por causa disso, pessoal. Mercado. Mercado é maior. E hoje eu tenho essa responsabilidade de trazer para vocês. Quem quiser ter acesso agora, é só conectar esse QR Code, ler e vai direto para o grupo do WhatsApp, numa comunidade chamada Empresários com IA. Tá? Tá finalizado aqui o nosso workshop. Passou um pouquinho no prazo aqui, mas passou, inclusive, acho que 8 minutos do prazo, que eu falei que no máximo 1 hora. Mas está aqui para vocês o nosso conteúdo. Foi direto, foi simples, foi prático, não teve uma mega produção, porque o intuito foi trazer a nossa tela de como que a gente usa aqui. E quem tiver interesse em participar dos próximos workshops, a gente vai ter mais. Tá? Toda semana a gente vai ter conteúdo. Nem toda semana a gente vai ter workshop, porque nossa agenda aqui é bem topada, graças a Deus. Mas a gente vai sempre trazer conteúdo para vocês, como é que vocês podem utilizar, tá? Tem muita novidade boa, tem muita, mas é muita coisa que eu queria mostrar para vocês. Mas se eu trouxer tudo agora, é muita coisa, vocês não vão absorver, tá? Ó, o Thiago pediu para mandar o link. Deixa eu mandar logo o link aqui, né? Verdade. E é isso. Abrir para pergunta também, se o Mike quiser compartilhar alguma coisa, quem quiser perguntar alguma coisa em relação às plataformas, ao Guardião, à comunidade, fiquem à vontade, tá? Deu teste 7 dias. Quero teste. Ei, Thiago, chama mais Fala, Saio, boa noite, beleza? E aí, Paulo, beleza? Bom, cara, só para perguntar aí, Mike também, galera aí da 7 Mídia aí, parceiro nosso, gente boa. Esses paraísenses aí são ouro. O que o Thiago perguntou aí, né, bicho? Porque acho que hoje um dos maiores desafios é a gente manter o número ali e tal. Até esses dias eu fiz um teste parecido com esse que você falou aí, mas eu fiz pela API oficial, sabe? E falei, rapaz, vou já disparar aqui uns 400. Aí eu botei 45 segundos entre cada... A template, né, que tem essa parada aí também. E, cara, chegou ali uma certa quantidade, 50%, a meta... Aí, assim, aí é onde a gente fica naquela dúvida. Você não sabe se é a meta que não entregou ou se é a plataforma que a gente tá usando que deu pau ali. Eu sei que o dinheiro cobrou, o crédito cobrou. E aí parou de entregar as mensagens, porque acho que pelo fluxo ali, a partir de uns 200 e pouco, parou de entregar as mensagens e continuou cobrando. Aí hoje o maior desafio que você pergunta, mas o cliente recebeu ou não? Aí você sabe o nome da que a gente usa, né? Lá do CRM lá. Aí ele falou assim, não, a gente não... Então, a nossa equipe está analisando, a gente não, porque eu não sei se foi um problema da plataforma, se foi o Meta que me bloqueou, se foi a própria plataforma que deu BO. Então, hoje na API oficial, a gente também fica um pouco no escuro, né, quanto a isso. Eu não sei se isso é algo que já é mais claro, já para as agências e tudo mais, ou que tudo está sendo uma novidade, né? Eu lembro até que quando eu conversei contigo sobre os chips, tu até falou assim, Paulo, é melhor tu trabalhar mais número, vai maturando aí alguns chips, porque se tiver algum problema, a gente já consegue organizar. E aí, o que tu me diz assim, um pouco sobre isso? Já tem atualizações mais reais para a gente sobre em relação à API oficial, que você falou, igual você comentou, a gente não vê nessa mensagem se o cliente recebeu ou não, e eu já tive
situação de cliente responder, me mostrar no celular dele lá quando ele foi na loja, ó, eu respondi, pô, o convite e não chegar pra gente. Ó, Paulo, isso é muito importante. Existe um negócio chamado webhook. Eu achei que O tava que é no mudo webhook? o microfone aqui, eu falei, não é possível. Não, tá Eu te ouvindo tenho- aqui. Ó, eu vou te falar, eu já tive esse problema. Não foi com a API oficial. Graças a Deus. Foi antes, com a própria Evolution. Por quê? A gente tem um disparo de mensagem. Nesse Aham. disparo, a própria Meta envia um webhook, ela envia um sinal para a nossa plataforma. Se a nossa plataforma não tiver poder de processamento em tempo real para escutar esse webhook e cadastrar no sistema, é onde tem a falha. Se ela cobrou, provavelmente foi entregue. Tá? Não tem como te confirmar isso aí, porque eu não vi ali como é que foi o teu processo. Cobrou que acabou meus créditos. Acabou os créditos lá? Tu pagou Acabou os quanto? créditos lá, por acabou o mensagem? dólar, tive que botar mais um pouco. Tu lembra quanto é que tu pagou por mensagem? Se foi de marketing ou de Não, utilidade? essa aí nós disparamos a template, já estava cadastrado como utilidade, sabe? Utilidade, beleza. Foi como utilidade. E aí a gente usa até uns exemplos, mas enfim, isso aí entra em outro assunto. Mas enfim, já template de utilidade. E aí a gente ficou, até a Amanda, acho que ela ainda está aqui no... Amanda, que vocês trabalham lá com a gente também na parte de marketing, análise comercial, ela também questionou ele sobre isso daí e não, estamos verificando nosso time de suporte. Aí a gente ficou a ver navios, assim, com a resposta. Eu digo, porque eu já tive esse problema, não sei como é que funciona a plataforma deles. Eu já tive, e o meu problema foi no webhook. Depois a gente consertou isso aí e eu não tive mais problema. Porque o faz webhook sentido, né, precisa bicho? escutar a mensagem, entendeu? Para poder armazenar no nosso sistema. A Meta envia e ela avisa, envia a mensagem. E aí eu tenho que armazenar aqui dentro. Se o meu sistema não comportar essa velocidade, ele não armazena, é onde dá o problema. Faz sentido mesmo. Entendeu? Uhum, A gente entendi. configura a parte da webhook, inclusive o sistema ele precisa estar pronto para poder fazer o disparo pela API oficial. A gente faz aqui na Leilalita, por exemplo. Quando a gente envia um template aqui, inclusive a Meta até demora, deixa eu ver aqui se ela está... Quer ver? Quando a gente vem aqui no WhatsApp, ela demora para poder atualizar isso aqui, ó. Acho que se ele não está Tá conseguindo ver. mostrando, não, pra Não, nós. peraí. Tá apresentando o QR Code aí, Sam. Deixa eu jogar minha tela inteira aqui, ó. E abrir na Leilalita, que está configurado aqui 100%. Peraí. Pronto. Aqui a gente tem esse painel que ele vai trazer direto da Meta essas informações. O problema é, a Meta é ruim para poder atualizar isso aqui, ó. Então, a Meta, por mais que ela tenha API oficial, Paulo, muita gente reclama dela, tá? Então, hoje eu tenho aqui total de 2 templates aprovados, o número que está conectado, os templates, dá para a gente atualizar aqui também. Então, tem um aqui de um retorno de atendimento, de utilidade, e os custos. Isso aqui tem muita empresa que está com esse problema aqui, ó. Certo? De trazer os custos direto para o sistema. De onde é que esse problema aqui é semelhante ao que tu falou. A gente consegue ver isso aqui hoje, nesse momento, dentro da plataforma da Meta. Porque ela não está conseguindo repassar via webhook. Entendi. Entendeu? Então, o problema é comunicação, resumindo tudo. O problema é comunicação entre a plataforma da Meta e os sistemas. Tem vários bugs dentro da API oficial também, porque ela está sempre atualizando. Esse modo coexistência também, tem um monte de gente que está reclamando e tem gente que está assumindo a bronca e testando também. Entendeu? No modo coexistência. Que aí tu funciona no celular, tanto no celular quanto no sistema também. Cara, isso que tu tá falando aí, tipo assim, uma hora que a gente estiver conversando pessoalmente, faz muita conexão com algumas situações que vem acontecendo recentemente aí, lá com a gente, sobre essas oscilações, até com a que não é oficial mesmo ali. Mas eu te mostro para tu, pro Mike lá, pro Vitor, depois pessoalmente, tá bom? Fechou então, De momento, beleza. obrigado pelo retorno. Eu que agradeço aí, Paulo. Na hora. Simon, Opa. eu entrei um pouquinho mais tarde ali no início, não sei se tu tinha comentado, mas ela suporta eu ter mais de uma conexão ao mesmo tempo, né, no WhatsApp ali. E uma dúvida, se ela suporta, quando eu faço o disparo, ela consegue deixar como random esse número? Não, Ou boa não? pergunta, Thiago. Não, randômico não. Por quê? Não, O Guardião, tu seleciona o número, tu vai enviar a mensagem, a gente consegue fazer randômico, mas é um fluxo personalizado. É Guardião. Entendi. É um projeto que a gente fala que é um projeto de 30 dias de implementação. Aí é uma trabalheira grande, para a gente fazer o número randômico, tá? Não, entendi.
Porque eu É entendi porque o que você eu falou. falo assim que aí você Você quer evita fazer um história pela pouco API o não oficial, bloqueio, né? né? Se você tiver com mais de um Um número, né? minutinho. Mais de um contato quer fazer o random. A gente faz isso aí. Só que personalizado. Não entra no Guardião. Porque o nosso intuito é trazer todo mundo para o API oficial. É o mais seguro e o sistema já é homologado para isso. É o melhor. Tá? Sai, me tá Show. ouvindo aí? Tô ouvindo, meu amigo Thiago? Boa noite, bom demais, como é que vocês estão? Tô bom, graças a Deus, você. Finalizou aí ou posso fazer uma Não, pergunta? finalizou, pode ficar à vontade. Boa noite, parabéns, viu, pelo evento, top demais. Vocês aí estão cada dia crescendo, né? Voando. Amém. Então, a gente já tem já fizemos vários trabalhos juntos, né? A gente é do agronegócio, trabalha com compra e venda de máquinas agrícolas. E no momento atual, sai, Maico, eu tenho uma pergunta, até uma dúvida. A gente está captando muito maquinário. Um exemplo, hoje, assim, extremamente assim, não tá conseguindo nem deixar tudo no celular, o tanto de máquina que eu estou recebendo para vender, né? Os clientes nossos, novos clientes, informações. O que é o meu problema hoje? A gente não está conseguindo colocar tudo no Instagram. A gente até fizemos já uns tráfegos pagos, né, através da 7 Media, vários, na verdade, né? E hoje, qual que é? Eu vi lá o X1 Cloud, que você estava falando lá atrás, Isso, fiz um aquela clube. pasta Tem de no nome da organização empresa. ali. Aí você falou que pode usar tudo pelo WhatsApp, né? Isso. Hoje, um exemplo, eu posso o cliente 1, vou citar aqui como código 1, eu posso colocar ele lá e jogar todo o material para ele, fazer a postagem, jogar no Instagram, automaticamente jogar nos grupos de WhatsApp, que a gente participa, por exemplo, de uns 40 grupos de WhatsApp do agronegócio, que tem clientes de todas as regiões, todos os estados, um exemplo. E aí, daqui 10 dias, essa mesma postagem, o cara me manda, aquela postagem que eu vi e tal. Então, assim, às vezes já não tá mais no celular, que já deletou, enfim, já não tá mais nos grupos também, né? Tem como eu organizar, um exemplo, 200, 300, 400 postagens dentro desse sistema? Essa é a minha Thiago, pergunta. foi boa tua pergunta. Me deu foi uma solução. Sabe o que eu tô fazendo hoje? Eu Ah, estou implementando o IA. A gente tem mais de 20 clientes ativos hoje. Fora os outros certo. grupos que a gente tem. Se eu for Uhum, acompanhar todos os grupos, eu vou endoidar, porque é muita coisa. Eu tenho pessoas certo. abaixo de mim que acompanham. Só que Uhum, eu quero receber um relatório todo dia de como é que foi as conversas dos clientes lá. Então, eu tenho um número que já está nesses grupos, que é um dos nossos gestores de tráfego, ele vai fazer essa análise para mim. Eu estou fazendo isso aí. E eu vou colocar isso dentro do Guardião também. Monitoramento de conversas que já tem do Guardião, só que agora vai ser de grupos. Ele vai certo. fazer monitoramento do grupo. O primeiro ponto é isso. Então, tu vai ter esse monitoramento também dentro do Guardião. Não está pronto ainda, a gente está implementando. Postagem, Certo. ainda não. A gente não posta pelo Guardião. Porque eu estou falando de mídia, de marketing, a gente não posta. O que a gente faz no Uhum, Guardião? Quando o cliente manda mensagem, ou tu manda mensagem, a mídia fica armazenada no Guardião. Se tu apagar a conversa, ele continua lá. Tu não perde essa mídia, tá? certo. Seja no Certo. grupo ou seja no WhatsApp ali, normal. Então ela Uhum, fica lá. Perder a mídia tu não perde. Só que a gente não vinculou e nem é o nosso intuito colocar ele para poder fazer postagem no Instagram. Porque isso, os próprios assistentes fazem. Igual eu mostrei aqui na Cloud, eu tenho um assistente que sobe as postagens para mim. Quem posta esses carrosséis para mim da 7 Media, não é eu, meu mas assistente. assim, só pegando um gancho da tua conversa. É, exemplo, porque você fica postando várias vezes a mesma máquina, né, lá nos grupos. Então, assim, eu não tenho como organizar esse material, por exemplo, 100% no meu telefone. Eu tenho que, por exemplo, jogar lá no computador, criar lá o código do cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente até, por isso que eu falei, até 300 anúncios, né? Que você posta também no status aqui, porque eu tenho aqui 20 mil contatos, um exemplo. Então, quando eu posto aqui no status, automaticamente eu já jogo no Instagram e já jogo nos grupos. Então, para mim não me perder, um exemplo. Eu quero postar hoje um trator que eu postei 20 dias atrás. Então, eu quero ter ele lá numa pasta X. Eu vou lá, já clico lá e posto ele de novo. Tem essa opção dentro desse sistema aí? Não tem, Thiago. Dentro do sistema, não. Mas Ah, entendi. exatamente o que tu falou, a gente resolve com a Cloud.
que é dentro do teu computador. Tu não tem que subir a mídia? Ou no teu próprio Sim. celular, que funciona no celular também? Eu Sim. faço isso aí. Eu tenho uma pasta só com os arquivos que eu vou publicar, só que eu não vou mandar no grupo. Eu vou publicar no Instagram. Eu dou acesso à pasta e converso com ela. Todo dia publica para mim. Daqui 20 dias tu publica para mim. Ela já deixa agendado. E ela já faz a Ah, publicação. ótimo. Ótimo. Entendeu? Então eu não perco aquele material, né? Porque o Não perde meu material. problema hoje é o quê? Porque você não tem celular no mundo que aguenta tanta mídia chegando 24 horas, né? Então, esse é o nosso problema. Mas você tem que ir lá automaticamente ir apagando, porque você também não dá conta de fazer a gestão no próprio celular, aqui da galeria de fotos aqui, das marcas. Às vezes você dá uma melhorada numa foto, você adiciona ali um cardzinho, né? Porque isso é importante. E vai soltando, né? Vai levando aí pros grupos, pro Instagram, que também é importante, né? É importante. É boa a tua colocação, é uma ideia muito boa. Só que o que a gente faz? Para poder implementar no Guardião, a gente tem que ver o que ele vai, se faz sentido com o objetivo da plataforma. Como é parte de gerenciamento de redes sociais, tem uma forma mais fácil e mais rápida de resolver, que é pela cloud. Entendeu? Certo. Não existe a plataforma que faz tudo. Uhum. Tem uma forma mais simples que tu configura ter um assistente, tu vai criar um assistente lá na cloud, a gente pode ajudar nisso aí depois, coloca no teu computador, coloca no teu celular e tu conversa com ele, Thiago. E aí tu fala para ele, ó, publica para mim que ele tá tal, e manda nos grupos para mim. Ou tu já deixa programado. Ela pode fazer isso para ti. É isso que hoje, assim, felizmente já temos essa demanda, né? Porque e a gente não dá conta. Eu hoje mesmo recebi umas 20 máquinas, porque o cliente sabe que você tá ali, tá vendendo, tá postando, tá ofertando, e consequentemente ele sabe que quem vai comprar vai te procurar, porque você é do ramo ali, né, de máquina, do novo, do seminovo, do usado. Nós estamos mais no seminovo, né, no usado, hoje. O novo também, mas assim, hoje pegar aí 100%, 70% dos clientes do nosso segmento quer comprar o seminovo, você entendeu? Entendi. Então, por questões de várias situações, né, não cabe colocar aqui, mas o cliente quer o seminovo, ou o cliente quer vender o seminovo dele, porque tá diminuindo a área, tá dando uma ajustada também, entendeu? Entendi. E aí aparecem essas demandas todo dia, toda hora. E tu consegue atender essas demandas rápido? Não, é isso que tá, aí você não consegue, entende? E você sabe que, assim, hoje, para mim, atender o cliente na hora tem que ser, assim, é crucial, né? Por isso que, um exemplo, tem 3 dias que eu estou rodando no campo. Aí a gente está usando o quê? Usando a Starlink, fazendo negócio dentro do carro, né? Essa semana eu fiz 3 negócios para o Pará, sem o cara estar aqui presencial. Se eu não tivesse a internet, eu não faria isso aí. Você entendeu? Se eu não tivesse postado o produto, eu não faria isso aí. Então, o que eu estou criando? Eu estou criando um elo com o cliente ali num sistema ao vivo. Eu tô na fazenda, já posto o equipamento, o cliente tem uma certa dúvida, já faço um vídeo, já mando. Às vezes o cliente está lá em Xinguara, mas ele já conhece eu, ele já sabe que a gente está aqui, a gente tem um físico, né? Sabe quem que é a pessoa. Então, hoje é mais ou menos isso aí. Você entendeu? Ó, primeiro, parabéns, é isso aí, moço. Tem que botar para rachamento, tem que vender. Tô gostando de ver o movimento. E Mas se segundo, você, Thiago, um exemplo assim, sabe, eu ah, estava vendo que a IA, eu estava estudando um pouco sobre a IA assim, recentemente, que também está tirando muitos profissionais por exemplo, está tirando vendedor, está tirando CLT, está tirando muito comercial a campo, devido a IA estar entrando. Mas eu percebi que não é só entrar a IA, tem que ter, por exemplo, a X1, tem que ter a 7 Media como o responsável por trás, né? Thiago, eu vou te falar o que está acontecendo no mercado, tá? Do agro. A gente tem cliente que atua a nível Brasil. Eles tinham 4 vendedores prospectando gente. Tocantins, Piauí, Bahia. Os caras iam viajar para o campo. Agora mudou o comportamento de compra. O cara te vê primeiro pelo anúncio, e ele conversa contigo, e o mesmo cara que estava prospectando agora, ele vai não mais prospectar, mas visitar aquele cliente com o negócio quase fechado. Então o cara para de gastar gasolina à toa, para de rodar à toa, e ele vai visitar um negócio que tem maior probabilidade de venda. Entende? Então só mudou o Entendi. comportamento. Em vez dele ficar rodando, primeiro contato é no WhatsApp hoje, igual tu falou, o cara quer resolver rápido, entendeu? E assim, para nós, a Mayara tá aí também, ela é fera no ramo, né, também, já trabalhou no ramo, é fera, sabe como funciona.
E para nós, o que acontece? O cliente, do nível que nós trabalha, ele quer uma resposta rápida e segura do que ele quer, né? E ele já vem com o que ele quer, um exemplo, né? Ele quer comprar um implemento, ele já sabe o implemento que ele quer. Então, às vezes, ele conversa com o vendedor, a gente vai falar assim, um vendedor barriga verde, que não sabe entrar nele, não sabe entender a situação dele, automaticamente ele já vai para outro cara. Então, por isso que hoje eu não tenho vendedor comercial a campo. Vendedor comercial sou eu, então eu preciso dessa ferramenta para me ajudar, entendeu? Tiago, cara, eu vou fazer uma pergunta bem simples. Se tu ficar doente, teu negócio para desse jeito aí. Justamente, é isso que eu tô aqui, ó. Eu vou te dar um conselho. Começa hoje, não sei se tu usa ChatGPT, mas começa a conversar com a IA, para ela começar a entender como que tu pensa, como é que tu conversa com o cliente. Conversa com ela mesmo, entendeu? Sabe o que eu faço? Eu ando muito de carro. Às vezes eu boto ela no celular aqui e vou conversando com ele, com o próprio ChatGPT. Eu faço muito isso quando eu viajo mais o Mike, por exemplo. Esse dia nós fui lá no Mato Grosso do Sul, o moço não passou a volta quase toda conversando com a IA, fazendo um planejamento estratégico. No áudio, entendeu? Então começa a conversar com a IA, Thiago, que é o primeiro passo, para tu construir dados, depois nós vamos pegar essa base de conhecimento que ela vai dar treinada, aí a gente joga na parte do atendimento aqui, ó, aí a IA vai atender igual tu, entendeu? Esse é o passo a passo, é simples. Um exemplo ontem, eu saí de Divinópolis, passei por Paraíso e já fui direto para Lagoa. Nesse intervalo, eu recebi umas 10 ligações que eu tinha que dar, só que eu não tinha como resolver, né? Ali eu já ia num determinado cliente para resolver a situação. Aí eu tava com o cliente me perguntou, cara, como é que você vai responder essa galera toda que te ligou? Aí eu falei, eu vou arquivando aqui, né? É uma opção que eu tenho aqui, eu vou arquivando, depois eu retorno, né? Porque senão você esquece. Não, moço, bora Quer dar um spoiler aí, Simon, sobre a questão da ligação, hein? Tiago, nós estamos fazendo a IA de ligação, só não implementei no Guardião, porque ela não está muito boa ainda, eu preciso treinar ela melhor. Que ela vai ou atender ligação, ou prospectar também por ligação, através de uma lista. Por exemplo, o que eu fiz aqui, ó? Eu tenho a lista aqui de todas as fazendas do Mato Grosso. A gente roda anúncio lá no Mato Grosso, eu boto, em vez de fazer um anúncio geral, eu boto um pinozinho em cima de cada fazenda. Então é mais assertivo. Certo. Então, por exemplo, se eu quiser prospectar essa lista por ligação, a gente está treinando a IA para poder fazer a ligação também. Ela vai fazer o primeiro contato, não precisa vender, entendeu? Se o cara tiver interesse, ela agenda outra ligação, ou ela pode atender por ti no primeiro momento. Só que a gente vai clonar a tua voz com uma plataforma chamada Eleven Labs. A gente usa ela para poder gerar esses vídeos do agro com voz. Eu já clonei minha voz, eu tenho um vídeo clonado também, nosso, mas a gente clona a tua voz de um áudio de uns 3 minutos, ela entendeu a tua entonação, então quando alguém te ligar, a própria IA dentro do sistema pode atender como se fosse o Thiago. Fala, meu amigo, tudo bem? É doideira o negócio, velho. Top. Então, nós temos 3 pontos aí para nós marcar aí, nós delinhar aí para ver se... Fechou, então. Vamos marcar depois nossa conversa aí. Top. Obrigado, parabéns. Top. Valeu. Obrigado, viu, Thiago? Tamo junto. Pessoal, é isso, então. Eu tive uma pergunta aqui no meu PV. A pessoa está perguntando, falou que ficou um pouco perdida e não sabe por onde começar. O Simon tentou adaptar um pouco a linguagem mais simples aqui para ser um facilitador para vocês, mas a gente entende que tudo se torna um pouco complexo, porque é novo, é um pouco mais complexo de gerir, né? Sendo assim, quem tiver interesse, a plataforma do Guardião, tiver interesse em conhecer mais sobre ela, depois da reunião, ou amanhã, vocês me chamam, que eu vou ver com o Simon se ele consegue liberar pelo menos uns 7 dias para vocês fazerem um teste dentro do Guardião e vocês entenderem um pouco sobre os recursos da inteligência artificial. Hoje nós estamos aqui, bateu 32 pessoas na nossa aula, e tem aqui a Sim Imóveis, que é uma imobiliária aí de Palmas, né? Fiquei muito feliz, foi uma indicação da nossa amiga Fabiana, que já é cliente nossa. Tem, então, pessoal de imobiliária, da área da saúde, a Elisana, de estético, o Ricardo, de construção. E tem pessoal de agência de marketing também está aqui. Tem a Lília também, que está aqui na reunião, que é do varejo. E tem outros pessoal que eu também não conheço, por outros, né? Então, para quem não entendeu, assim, por onde começar, qual é o primeiro passo, foi muita informação, vocês chamam o Mike, chamam o Simon, me chama depois daqui que a gente vai
conectar vocês, só para você sentir o gostinho e saber se é isso mesmo que vocês querem para o negócio, se é isso que vocês precisam aí na empresa de vocês. E se tiver dúvidas, podem mandar aí, que a gente também já está encerrando por aqui. Pessoal, é isso, tá? E vamos encerrar aqui então o nosso workshop. Eu queria agradecer vocês aqui, todo mundo que não conseguiu acessar o QR Code, eu vou mandar o link para vocês da comunidade, para vocês entrarem direto para o WhatsApp. Hoje ainda eu vou mandar lá o material que a gente apresentou aqui e também os links das IAs que a gente usa, tá? E é isso, tamo junto, muito obrigado pela participação de cada um, até o próximo workshop, e sejam bem-vindos, quem for entrar também, sejam bem-vindos aqui também à comunidade Empresários com IA. Valeu, galera. mais. Obrigado, viu? Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção, viu?